Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores refletem sobre o sortilégio dos livros, esse feitiço de que, no fundo, nunca nos queremos libertar. A convidada desta semana é Aldina Duarte, fadista, que começou relativamente tarde, já aos 20 e tal anos, criou o seu lugar na geografia do fado com um estilo e uma forma de cantar muito próprios. Durante 25 anos foi fadista residente na Casa de Fados Senhor Vinho, leitora obsessiva, é costume cruzarmos-nos com ela em livrarias e na Feira do Livro. Esta paixão pela literatura aproximou-a, por exemplo, da poeta Maria do Rosário Pedreira, com a qual colaborou em vários discos, nomeadamente em Romances, de 2015, uma espécie de cantata que segue uma estrutura romanesca em 14 fados. No mais recente dos seus 9 álbuns de estúdio, Metade, de 2024, dá voz a letras escritas pela rapper Capicua, cantando versos como "Fui a fita que deu laço, fui o nó que ficou laço, sei que tudo acaba em pó." Ou "Eu sou como o pisco de peito ruivo, tenho o colo em fogo e em ferrugem." Obrigada, Aldina, por teres aceitado o nosso convite. Pela bela introdução. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a este encontro há muito adiado. Há anos estamos Depois de tantos comentar. desencontros, não é? De parte a parte. Exatamente. Cá estamos. Que tem que ser. Tem muita força. Exatamente. E a primeira proposta que trazes para a nossa conversa é Amar um Cão, de Maria Gabriela Lhansol, que é um livro, pelo que sei, pelo que percebo, da tua vida. Este é da minha vida. Eu tive, o critério que usei foi 2 da minha vida e um que é pontual. Foi circunstancial e muito recente, que está ligado a um acontecimento recente. Sim, mas começando pelo o mais importante dos 3 a nível de marco na minha vida é o Amar um Cão, porque foi o primeiro livro que eu conheci da Maria Gabriela Lhansol. E foi mesmo um baque. Pela primeira vez, depois de tantos livros, eu costumo dizer que é o meu único livro assim de caras que eu consigo conceber a vida sem a morte, fé à parte. Pela forma como ela se continua a relacionar com este cão, que é muito importante, obviamente, na vida dela, como todos os animais de estimação normalmente são, na vida de quem os tem. E agora percebo melhor, porque tenho 2 gatas e quando já li o livro e já tive outra visão ainda acrescentada do livro, ainda com a Maria Gabriela Lhansol, essa seja a principal característica, nunca está lido. Nenhum livro da Maria Gabriela nunca está lido. É um trabalho em curso, não é? E nisso é muito parecido com os fados. Os fados nunca estão feitos, pelo menos a matéria melódica com que eu trabalho. E eu trouxe este livro que é um marco, porquê? Porque tal foi a descoberta desta escritora que eu fui parar ao Espaço Lhansol, criei dos meus melhores amigos lá, e de novo, não é? Amigos fazer amigos depois dos 40 já começa a ser mais difícil, não é? Criei amigos para a vida naquele espaço. Foi uma porta que se abriu para um outro mundo. Mesmo. E eu encaro a Maria Gabriela exatamente, é interessante dizer isso, como um portal. Porque eu descobri a Maria Gabriela numa fase, mais profundamente, uma fase de luto amoroso. E foi aí que nasceu o meu álbum, quando se ama Perdidamente, todo escrito por mim, à exceção de 2 temas, um que é do Manel Cruz, que dá nome ao livro, quando se ama ao disco, e o outro da Maria Rosário Pedreira, porque vinha na sequência do Romances. E ela até fez o Beijo Dado Mais Tarde, por causa daquele livro, e ela chamou-lhe Beijo Enganador, mas foi feito a partir do livro Beijo Dado Mais Tarde, da Maria Gabriela. E eu fiz todos os temas que contavam, era uma espécie de autoficção, digamos assim, a partir de frases ou de excertos da Maria Gabriela, que aliás estão mencionados no livreto do disco, coisa que o digital já não permite. Não permite, não. É uma pena. É uma pena, porque aquele livro era um prazer aquele paralelo, livreto não é? Exatamente, aquele livreto é um gosto, porque dá para ler os excertos da Maria Gabriela e depois perceber como é que eles influenciaram o que eu escrevi sobre aquele tema. Pronto. E portanto, não podia ter... Acho que não há nenhum escritor... Não há escritores que eu gosto tanto ou mais até do que a Maria Gabriela, devo dizer. Mas que tenha tido assim importância na tua vida, literalmente. Que marcasse a minha alma desta maneira, porque um livro,
partir do qual eu escrevo um disco e o canto permanentemente, não há nenhum escritor que esteja tão dentro da minha alma e do meu... Depois vai-te acompanhando, não é? Porque tu nos concertos estás sempre a voltar. É exatamente isso. Portanto, não há outro escritor que tenha este lugar. E dizias que este foi o primeiro livro que leste dela. Sim. Foi uma coisa que tu procuraste? Procuravas ativamente conhecer a obra dela e começaste por aqui? Não. Foi curiosamente a relação sobre a qual eu fiz o luto e escrevi o livro, o disco do luto, foi exatamente minha paixão que me deu a conhecer. Bem, então ainda outra camada por cima de... O que é lindo. Foi essa paixão que foi muito importante na minha vida. Deu a pista para depois também ajudar a sarar essa ferida, não é? E depois acaba por ser esta escritora, em parte não é tão assim por acaso, porque eu acho que eu comecei a aprofundar a leitura de Maria Gabriela exatamente porque tinha esse portal, a sensação que eu tinha. Eu estava, pronto, no sofrimento natural, toda a gente já passou, um grande sofrimento de amor, de um luto amoroso, a sério, e de repente, eu cada vez que lia a Maria Gabriela, era a única escritora e a única escrita que me tirava daquele sofrimento por momentos. Ao contrário da poesia que eu lia, que parecia às vezes até carregava, outros escritores não conseguiam ter concentração, etc. E a Maria Gabriela não, era como se fosse quase uma droga. Eu costumo dizer que se os miúdos descobrissem a astronomia e a literatura a sério, nunca mais precisavam de gastar dinheiro em droga. Mas é um facto que foi a partir dela que eu fui sarando à minha maneira. Claro. E curiosamente, olha, costuma-se dizer aquela história de para curar o veneno da mordidela da cobra, é com o veneno, o próprio veneno. Eu acho que foi a mesma coisa. Isto foi por aqui que nasceu essa grande paixão e foi por aqui que eu me curei do luto dessa paixão. Portanto, não podia ser mais... Não, e depois o facto, eu acho que a torna... Até isso é literário, não é? É muito literário. Por acaso muito. Mas o que eu acho extraordinário mesmo é que não há nenhum escritor que viva, para além da Maria do Rosário, que escreveu um disco inteiro, ou Capicua, não é? Mas um escritor que viva na minha alma e na alma do meu fado, eu não tenho outro. E, portanto, é mesmo muito, muito importante e marcante. Claro. A Lençol tem muita fama de ser impenetrável, de ser uma escrita difícil, que afasta à partida muitos leitores, porque exige muito do leitor. Eu acho que é mais a má fama do que a realidade. Era isso que eu te ia perguntar. Como é que tu lidaste, porque depois começaste por aqui, mas foste ler outros livros dela. Achas que ela, porque parece que ela está assim numa outra esfera, quase inacessível, mas se calhar não é bem assim. Eu acho que ela está numa outra esfera. Não acho que seja inacessível. Para ninguém. Temos é que nós trepar até à esfera dela. Tens é que ter esse gosto de trepar. E disponibilidade também, como leitores, não é? Porque, de repente, ela tem, por exemplo, um livro... Não facilita, não é aquela... Não, porque ela está fora do mundo também. A própria vida dela foi fora do meio literário, da académica, etc. Não é? Vivia ali em Sintra, ainda por cima, que é a minha terra das fadas. Numa casa tão bonita. Um outro portal para outro mundo. Portal. São portais. Não, mas a verdade é que se tu começares a ler a Maria Gabriela Lençol sem preconceito, sobretudo é isso. É que a Maria Gabriela Lençol, eu acho que sofreu de um grave preconceito, o meio académico, como rejeitou-a porque não a conseguia encaixar em nenhuma teoria literária. Muito honestamente acho isso. Não há ali um rótulo que te possa expor. E a partir pronto. E depois também não é... Ela é uma mulher muito culta. E então... Tem muitas referências. Muitas referências filosóficas, históricas, etc. Geográficas até. Ela domina ali uma série... E depois a licenciatura dela era em Direito. Não tinha nada a ver com estas coisas. E, portanto, ela depois também não é... Ela não se encaixa em lado nenhum, na realidade. É uma coisa que te agrada a ti. Muitíssimo! Sim. Eu só por isso vou logo lá. Atrai-te logo, não é? Não cabe no molde, então eu quero Mas é verdade isso, é mesmo verdade. Mas depois começas a ler sem preconceito e não acredito, só mesmo porque... Nem que seja só uma frase que não te toque. Sim. Porque há ali ao mesmo tempo uma infância que não se perde nela. Que eu acho que é por aí que ela podia chegar a toda a gente. Que é... ela foi... por exemplo, a Maria Telvina Santos, que é eu acho, a par do João Barrete, que é muito mais racional, muito mais académico.
A Maria Intelvina Santos tem feito uns cursos no Espaço Lençol que estão sempre a abarrotar. Até chega a não haver vagas. E são, agora finalmente, até e são gratuitos, mesmo para pessoas que não são sócias do espaço. Porque eu acho que é porque ela tem uma abordagem, finalmente alguém tem essa abordagem. É uma pena, ela só escreveu um livro, eu acho que ela devia escrever muito mais, porque ela tem uma ligação pessoal e profissional à Maria Gabriela que mais ninguém tem, que é, ela faz toda a análise conjunta que ela faz connosco, é puramente intuitiva para quem está a receber. A gente recebe como uma conversa intuitiva. Claro que ela sabe imenso, claro que ela sabe para onde vai, não é? E sabe para onde é que está a ir, ela prepara aqueles cursos como se estivesse numa cadeira da faculdade. A diferença é que ela faz um apelo direto à nossa intuição e tudo é permitido, tu não perceberes, tu percebes outra coisa qualquer. Eu lembro-me como uma vez, quando lhe disse, Maria Telvina, eu acho que isto é o primeiro livro que eu leio da vida, sem a morte, mas sem ser numa perspectiva religiosa. Ela ficou. Vamos já pensar. Não, nunca tinha. Não, é mais bonito que isso. Nunca tinha pensado nisso. Ora, uma pessoa que está. Isto é à frente de toda a gente. Mas estava disponível para a forma como tu pensaste. Eu estou a dar este exemplo só para. Não para falar da minha observação, mas de como ela está disponível. Para o que vem de fora, que é uma coisa que os académicos normalmente não estão. Sempre, claro. E que geralmente, principalmente quando estamos a falar de, não exatamente da Maria Gabriela, mas até do ensino da literatura nas escolas, há muito pouca disponibilidade para receber outras ou vais interpretações. Ou vais por aquele lado que não, para mim, a meu ver, não adianta. Que é, agora vamos buscar literatura light para a malta gostar mais. Para entrar, ninguém vai ler mais por causa disso. Ou seja, não vai perceber o que é este desfrute profundo de uma arte. Mas isso é com a literatura e é com tudo. Mas há, de facto, uma maneira bastante secante de ensinar a literatura nas escolas. A própria Lençol pode ser ensinada de uma maneira que se torna um tédio, não é? Seca. Mas qualquer um. Qualquer um. Mas há um lado quase de intimidade com a beleza que ela tinha, não é? Há frases, há quase... São versos. São versos. Exatamente. Já não morrer hoje. São versos, é verdade. São versos. E de verso em verso passamos... Continuando na poesia, não é? Exatamente, passamos para o livro do Joaquim. Que curiosamente não é um livro de poemas, que ele é um dos meus poetas. O Daniel Faria. O Daniel Faria é o livro do Joaquim, que é um livro que eu acho que passa assim um bocadinho despercebido. A edição é linda para começar, porque eu escrevo à mão. E então acho muito bonito quando vejo a letra de um escritor. Eu não sou muito dada a biografias, confesso. Nem nunca sei muito bem a biografia dos artistas, mas depois há autobiografias, já gosto, por exemplo. Diários também. Mas há assim pormenores. Gosto de ver a letra dele. Não é formalmente poesia. Mas sendo escrito por ele... Era o que estávamos a falar há pouco. Não, poesia. Tudo nele é poesia. Era isso que eu ia dizer. Não é formalmente poesia, mas tudo nele é poesia. Só que este livro, para mim, tem uma coisa que uma vez o Eduardo Prado Coelho disse sobre este livro, que eu acho que é exatamente o impacto que ele tem em mim, que é... Este livro é como se fosse alguém que nos leva pela mão. Isto são certos diarísticos que ele dedicou a um grande amigo. E a verdade é que este livro resulta, não me interessa nada a parte, a gente não lê isto para ver o que é a relação que ele tinha com o amigo, de todo. É impossível ler este livro assim. A gente lê este livro como se ele fosse o nosso amigo, seja lá o amigo de quem for e qual deles for. É como se estivesse aqui com um amigo ao pé, de facto, e mais, para mim é profundamente revelador de coisas que eu sinto que nem eu às vezes sei, que sinto, mas não na perspectiva egocêntrica ou confessional. É o que é que eu preciso saber de mim para chegar ao outro. Se calhar não é por acaso, porque ele é profundamente cristão e católico até. Sim, católico. E, portanto, se calhar... Mas a verdade é que isto mostra também a mestria e o talento deste homem, porque ele consegue que tu olhes para dentro de ti na perspectiva de chegar ao outro. Pôr isto na literatura porque normalmente há quem faça isso muito bem, mas resulta numa coisa mais egocêntrica, ou mais fechada em si mesma, ou mais confessional. Ele não. Aqui não. Aqui
de repente, vou-te dar um exemplo. Porque eu quando vou às coisas, eu normalmente preparo-me, não é tudo espontâneo, muito sinceramente não. Gosto de estar a pensar... Também sabes para onde vais. É isso, é para onde vou. Primeiro tenho que saber para onde vou, é logo a primeira, para saber se vou. E depois, gosto de estar Ontem, claro que estive a ler o livro com outros olhos, do que é que me interessava destacar. Não marquei nada, porque não é preciso marcar nada. Não é mesmo preciso. Agora vou abrir ao calhas, pronto, não interessa. E eu apanho aqui... Eu confirmo, foi mesmo ao calhas. E depois, agora pronto, vou para aqui. Penso como adulto, sinto como adolescente. Eis o meu corpo e a minha vida tão disformes. Isto é, ao mesmo tempo, já define-me. Eu senti-me definida aqui. Isto podia ser um autorretrato para mim. Completamente. Estamos juntas. Que nem sempre mas depois... Não sei porquê, a maneira como ele... Porque há aqui uma fragilidade sempre, não é? No que ele escreve. E até há um lado de dor permanente, constante. Mas essa fragilidade e essa dor não é de alguém que está fechado nele. É de alguém que se revela para que tu não te sintas sozinho. É a sensação que eu tenho. Portanto, isto é um amigo que eu tenho aqui mesmo. E anda muito na minha mala. Também porque o tamanho é bom e não é muito pesado. Mas este livro é... Às vezes há coisas que eu gostava de conversar num determinado momento com alguém, não está lá, ou não sei com quem. E é como se tivesse uma amiga aqui contigo, ou não consigo verbalizar, não é? Porque há coisas que a gente sente. Não é por não confiar nos nossos amigos, é por como é que eu vou verbalizar isso, não é? E sobretudo em defeitos profundos que nós temos e coisas muito feias. E ele arranja... Ele recebe-te, ampara-te nisso. É um livro ao qual recorres muitas vezes. Não, está mesmo sempre comigo. Eu ando a ler agora pequenas coisas como estas, comecei há dias, e anda na minha mala. Mas este está lá também. Fazem companhia um ao outro. Residente. E chego a casa, ponho ali numa prateleira à mão, que ele está sempre. Ele tem um sítio. Está sempre ao alcance. Tem um sítio. E o Daniel, eu sei sempre onde é que ele está, é com os amigos. Pois, exato. E podes sempre contar com ele. Sempre. O Daniel Faria era, de facto, não só um excepcional poeta, mas devia ser, eu tenho pena de não o ter conhecido, ele morreu muito novo, com 27 ou 28 anos. Pois ainda mais assim. Ainda há esse lado trágico de ele ter morrido tão novo, mas para além da sensibilidade extraordinária de poeta, há qualquer coisa, e ele era religioso, qualquer coisa quase da santidade. Ele tem qualquer coisa, e mesmo Repara, a idade em que ele morre com esta sabedoria... Sim. E a poesia dele também, depois, não sei se descobriste primeiro o livro do Joaquim ou a os poesia, poemas. primeiro a poesia, sim. A poesia e depois ainda vi também é uma experiência... Ainda vi um documentário dele e este livro só o descobri no fim. No fim. Do caminho todo que fiz com ele. Como é que te relacionaste com a poesia? Também é uma revelação. É uma revelação, não, é uma revelação e é mais epifania até. É uma coisa mesmo, aí já é do âmbito... Lugares religiosos. E mexe com a religiosidade mesmo. E... Tu podes não ter fé, podes não ter religião, mas tu percebes que há ali um... Aqui não. Eu acho que ele aqui... Aí é mais terreno, acho. É mais carnal. Talvez nem sequer tenha sido pensado para publicar este, digo não foi. Isto foi ele escreveu isto para um amigo. Era uma coisa íntima. Era uma coisa íntima. De certa forma, este é mais próximo da nossa intimidade. É porque eu acho que ele dá uma dimensão humana e carnal, é a palavra, e carnal. Há aqui um lado carnal que na poesia dele eu não encontro tanto. É mais ascético. Por exemplo, o Tolentino Mendonça é altamente carnal, a poesia dele. Há coisas muito carnais mesmo, mas eu não encontrei isso até agora, pelo menos no Daniel Faria. Mas neste livro, sim. E ele é dedicado a um amigo. Portanto, é uma coisa mais é mais a nossa dimensão, mostra as nossas fragilidades, fraquezas, defeitos, dores. Mais próximo do homem do que de Deus. Do homem do que de Deus. Ou da ideia de Deus. Da ideia de Deus, sobretudo. E onde a única coisa aqui onde eu presinto, nem é sentir, é presinto o cristianismo volta e meia, é nessa generosidade, na consciência do outro. Eu digo, isto é incrível. Mas encaixa no resto. Sim, mas também qualquer pessoa não religiosa pode ter este humanismo. Claro. Atenção, não é aí que eu quero... Aqui não é... mas presente. Depois, se calhar, também porque sei, porque acabei por ver o documentário sobre ele, porque acabei por ler muita poesia dele e sei a relação dele com Deus. E a clareza do estilo da poesia também
Pois é, tudo naquela dimensão da epifania. Da epifania. De repente, uma imagem. Mesmo o milagre, acredites ou não, vê-se. É impossível de ignorar. E Impossível de Ignorar é um livro, o último livro que tu trazes. Muito diferente dos outros. Muito diferente dos outros. E que foi uma revelação para ti, recente? Disseste que é um fruto de uma circunstância. Isto aqui parece-me... olha, é a minha caixa de ferramentas atualmente. Trouxeste a caixa de ferramentas. Este livro do Miguel Esteves Cardoso, Como Escrever. Eu tinha há muito tempo, desafiaram-me, eu já tinha começado, tive a ideia e depois deixei cair. E depois voltaram a desafiar-me para eu fazer o tal livro, que é uma letra para cada fado tradicional. Sobretudo para os que sobreviveram até agora. Onde foram cantadas muitas letras. E fazer uma letra minha para cada um. Ir buscar as que já foram gravadas, porque na nova geração praticamente toda a gente gravou letras minhas. Algumas acho que podem estar no livro, acho que já não são assim tão bem, porque eu aprendi muito, entretanto, em relação à oficina de escrita para fado. E quando a coisa me fazem a proposta, eu comecei, mas eu não tenho capacidade, comecei a sabotar, e parei outra vez. E disse, vou desistir, não sei o quê. E depois, não sei por onde é que hei de começar. Quando me pedem uma coisa, pedem-me uma letra, eu faço. Um fado concreto. Pronto, eu penso naquela pessoa, naquele artista, naquela melodia e zumbas. Isso para mim é bom, é menor, o processo natural e direto. Agora, como é que eu vou fazer um livro de letras? Como é que se faz isso? Não sei fazer, etc. E aparece este livro, Miguel Esteves Cardoso, Como Escrever. E eu, não sei, o título logo... E eu disse, como escrever? É o que eu preciso. Só o título já, não sei se vai ajudar, mas já ganhou. E até comprei, que não é muito comum, em pré-venda. Estava tão ansiosa. E fui buscar o livro. E de facto, o livro é muito... Pronto, eu acho que ele tem uma clareza a escrever incrível. Ele é um grande escritor. E eu pensei, o que é isto? O que é que ele faz? Ele desacraliza completamente a escrita. O que para mim foi o ideal. Porque tu estás sempre com aquela coisa, isto não vale, se isto é bom, se isto não é bom. E ele, essa parte esquece. Depois, começa-te a dar, assim, muito de... Tipo professor porreiro. Mas que é muito bom professor por causa disso também. Começa-te a dar dicas. Começa-te a mandar riscar o livro, começa-te a dizer, olha que as margens do livro são muito mais largas. Bom, e começa... E o que é que fica? Vê lá quem é que mostras, se é pessoas que vão estar a apontar muitas críticas, depois desistes, não é melhor não mostrar, escolhe os que te elogiam. Tu foste obedecente a essas dicas. Eu fui obedecente. Cria uma rotina, anda com um caderninho, agora sempre põe um à beira da cama, põe outro na casa de banho quando vais tomar duche, porque há ideias que vêm e depois se não apontas... E eu pensava, que exagero, eu vou decorar. Então não decoras mesmo. Pois não. Não decoras mesmo. Assim, mas já ainda há bocado tive uma ideia tão boa. E começas eu lembro-me uma vez estar no carro e começar a pôr uma música e tudo para decorar aquela frase que me estava a vir à cabeça que eu achava que era um bom tema. E não ficou. Eu disse, por muito ele que tem toda a razão. Bom, e ele diz, usa o telemóvel para gravar se não tiveres o teu livro à mão. Bom, e depois, outra coisa que eu gosto muito de escrever à mão. E então, ele também tem uma série de crónicas sobre canetas. Olha, o tipo de papel, os cadernos. Pronto. Sim. Então não é que eu comecei a copiar isso tudo. Fiz uma coleção de canetas de tinta permanente, de acordo com as indicações das crónicas do Miguel Esteves Cardoso e até de algumas sugestões da mulher, a Maria João. E eu, de repente, disse... e criei uma rotina, e criei um espaço, e tenho uma mesa com as... Criei o ambiente que eu queria para a minha escrita. Ele começa a dizer, não leias, não leias, quanto mais lês, pior é. E eu, oh meu Deus, isto é tudo ao contrário do que toda a gente diz. Mas a verdade é que eu hoje tenho uma rotina de escrita. Não há dia que eu não me sento pelo menos 1 hora, 1, 2 a escrever. Tenho um espaço incrível, tipo, até vou buscar objetos
Pois claro, depois vais criando as tuas próprias... Claro, e as tuas manias. As tuas manias, que é mesmo assim, as tuas manias. Então vais buscar coisas, objetos e ponho lá à frente quando estou a pensar o que é que vou fazer. Depois vou buscar os tais livros de apontamentos, são para aí 3. Depois até tive uma ideia, que não vinha aqui, de uma sebenta que me ia dar muito jeito, que foi fazer uma seleção dos poetas todos do fado, dentro de um fado, onde é que está o verso? Porque às vezes um fado, para ser cantado, não tens que ter em 4 quadras, não são tudo versos, não é? Onde é que está o verso, para mim? Vou à procura naqueles fados do verso. Depois, e tenho assim uma sebenta com os versos, as estruturas que musicalmente, nas quintilhas, nas cestilhas, nos quadros ou nos alexandrinos, funcionam bem como alavanca musical, digamos que acentua o ritmo, que é importante naquela estrutura. Então, e a verdade... Foi um trabalho quase de investigação. Isso é. Depois... comprei muito barato, porque já ninguém quer, o dicionário etimológico da língua portuguesa dos bons mesmo, agora não me lembro o nome, mas é o mais importante que há nessa matéria, porque aí eu tenho bons conselheiros também. E depois, o onomástico, e a verdade é que este livro... Estás equipada já. E vou entregar o livro este ano. Este ano. Então tens que agradecer ao Miguel Esteves. Claro que já agradeci, claro. Não, já mandei uma vez uma mensagem incrível à Maria João a dizer que realmente agradecer a ela e a ele, porque ela também foi bastante disponível quando foi para me sugerir canetas e papéis dentro do meu orçamento, porque também não é, a ideia era bom e barato. E consegui. E fiz o que ele disse. E a verdade é que desbloqueei, e a verdade é que já tenho uma grande leva de letras. Agora estou na fase que ele também diz para fazer, que é deixá-las estar lá um bocadinho a amadurecer, pronto, está pronta a ficar ali, mas depois é de lá voltar. E esta coisa de escrever à mão, de facto, há uma ligação direta com o cérebro muito diferente, é o que eu acho, porque também foi importante, porque... Quando a tua escrita é toda à mão. E depois então é que vai para o computador. Passo eu, claro. Mas porquê é que achas que é diferente a escrita à mão? É assim, há razões científicas, que agora, do ponto de vista neurológico... Com a forma como o cérebro funciona. O cérebro funciona de outra maneira. Por isso é que a inteligência artesanal é muito importante e nós estamos a definhar em alguns aspectos. Porque estamos a ficar menos inteiros, porque podíamos também desenvolver essa inteligência artesanal, não é? Porque a mão, a ligação da mão, concretamente, em relação aos outros animais, a nossa mão é uma coisa, é uma máquina prodigiosa, não é? Sem dúvida. É linda, é perfeita. E, portanto, há razões neurológicas. Eu tenho essa mania também da divulgação científica e às vezes não consigo decorar nada. Curiosamente, mas quando estás a ler ficas fascinada. E percebo que aquilo fica em algum sítio que depois me vai ajudar num raciocínio qualquer. Não sei, pode ser, não explicitamente. Não estou agora, não vou pôr-me aqui a falar como se estivesse aqui a falar de factos científicos que eu não sei e que eu não domino. Acho isso um absurdo. Mas eu sei que eu percebi, na altura quando estava a ler, que a mão é de facto uma máquina, digamos assim, prodigiosa, que tem uma ligação ao cérebro que nos ativa, inclusive a imaginação. E isso parece-me que talvez também tenha ajudado a desbloquear aquela minha sensação em frente ao computador, que eu não sei bem o que é aquilo. É uma televisão. Paralisava, não, porque para mim aquilo é quase como se estivesse a olhar para um ecrã variado, porque tu não está lá nada e tens que lá meter... Mas eu não sei arranjar isto. Fica ali sentada. Quando eu tenho que passar coisas para o computador, para mim é claro. Pronto, é um trabalho. Aliás, eu fiz a digitalização do arquivo da EMI Valentim de Carvalho desde os anos 30 até 82. Que era tudo em papel. Fui eu que, portanto, estive a introduzir os dados. Mas isso para mim é uma coisa eu fui secretária de direção da Cinemateca, portanto. Também. Essa parte tudo bem. Então tens muita prática. Essa parte é rápida. Essa parte não é problema nenhum. Agora... criar em frente a um ecrã. A única coisa que faço na vida, que vejo, para além dos DVDs, ou do que escolho ver, é séries policiais enquanto estou a fazer tricô, porque
liga bem, porque um filme não liga, tens de estar a acompanhar. Mas estás a fazer algo manual enquanto estás a ver. É engraçado. Cá está a mão a funcionar. Eu fiz a António Rui, há uma coisa a dizer. Não segui, mas por uma razão fui lá parar. Não, a mão eu acho mesmo que e faz-me impressão isso nas crianças, sobretudo, e eu em criança acho que desenvolvi muito isso, porque tenho uma mãe que apelou muito a esse desenvolvimento, até porque a minha mãe é uma pessoa com uma habilidade extrema para várias coisas. Tanto que tudo o que ela é boa manualmente, eu não faço. Eu só faço tricô porque ela nunca fez tricô. Porque o resto, não há rivalidade possível. Não, porque a minha mãe é uma cozinheira exímia, é uma jardineira exímia, é uma costureira exímia, faz renda de uma forma incrível, bora, sei lá, o que é que ela... E depois ainda por cima é criativa. Portanto, eu nunca desenvolvi nada disso. Ela, o que é que a minha mãe não faz? Tricô. Pronto, então ficou o tricô. E também não quer tão fado. Nada, não tem nada a ver com essas coisas. A única coisa que somos, e a única coisa que temos em comum é ela lê menos do que eu, mas lê, e conseguiu miraculosamente instigar-me o gosto da leitura. Mesmo antes de eu saber ler. Ela convenceu-me que eu sabia ler antes de eu saber ler. Foi uma dádiva. Foi. Como também podemos ver. Exatamente. Isto é só uma parte das muitas leituras que tu fazes, não é? Como não sei o que é que hei de fazer com o Instagram, porque não tenho conteúdos para aquilo. Não sei o que é que hei de fazer. Aquilo não é o meu mundo, de facto. Mas aquilo dá-me jeito para o meu trabalho. É um facto que é uma ferramenta que funciona. Isso também não vou negar e pode ser muito interessante. Então arranjei agora uma espécie de mini crónica às sextas-feiras, que se chama, a rubrica chama-se Fados e Tudo, e hoje, como vinha para aqui e andei a preparar, fiz uma que se chama Livros, exatamente, e onde falo precisamente a minha mãe. Porque ler, então. Em vez de, pensando bem, se é verdade que por ser sozinha, muito sozinha em criança, agarrei-me aos livros como se fossem os meus amigos, é um facto. A verdade é que já tinha no coração já lá tinha o amor da minha mãe. Se cá, por isso é que não fiquei esquisita e com um bicho de biblioteca que não gosta das pessoas. Tu gostas dos livros e das pessoas. Não, porque a minha vida tem sido ao contrário. Tem sido afastar-me um bocadinho mais dos livros para estar mais perto das pessoas. Muito bem. Nós vamos nos novamente aproximar dos livros. Vamos recordar os livros que a Aldina tão generosamente partilhou connosco. Amar um Cão, de Maria Gabriela Lhansol, da Colares Editora. O livro do Joaquim, de Daniel Faria, uma edição da Assírio e Alvim. E Como Escrever, de Miguel Esteves Cardoso, da Bertrand. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz. A coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no da Aldina. À sexta-feira sabem que tem Biblioteca de Bolso e também algo no Instagram da Aldina. Obrigada. Zé Mário, até para a semana. Obrigado, Aldina. Obrigada, Aldina. São sempre uns amores. Obrigado.